Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Eu quero falar sobre um assunto ao qual, durante essa semana, me incomodou bastante. Com toda essa crise, com tudo isso que tem acontecido, eu tenho visto que existem pessoas que estão passando por uma dificuldade um pouco maior do que as demais. Porque elas sofrem de algo chamado ansiedade. E a ansiedade, ela é o princípio de algo comprovadamente, falando em ciência, a ansiedade é o início, é o estupim de algo maior. Você começa com ansiedade e a partir dali você começa a ter medo. A partir dali, porque gera umas incertezas ao qual você não tem controle. E a ansiedade começa a gerar incerteza. O que vai acontecer com o meu emprego? O que vai acontecer com as contas que eu tenho para pagar? O que vai acontecer com a saúde da minha família? O que vai acontecer com a saúde dos meus familiares? Aqueles idosos ao qual eu amo tanto. Isso começa a gerar uma síndrome do pânico na sua vida. Começa a gerar uma incerteza, um medo, uma angústia. E óbvio, a medicina trata isso através de remédios. Ela vai lhe dar um calmante e você vai acalmar. Mas aquilo continua lá dentro. Mas eu quero lhe dizer que além da medicina, Deus tem como alentar esse seu sofrimento. Ele tem como evitar esse seu sofrimento, essa sua angústia, esse seu medo. Ele tem. Porque ele veio a esta terra para isso. Ele enviou o seu filho para que ele pudesse fazer isso. Para que ele pudesse dar a solução para esse problema tão grave. Para este medo que assola e assombra a vida das pessoas hoje. E eu quero lhe dizer, a doença é perigosa, você tem que tomar alguns cuidados, sim. Mas você não precisa ter medo. Não precisa. Você não precisa ter medo. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero lhe dizer uma coisa. Paulo, um dos apóstolos do Senhor Jesus, ele escreveu uma carta ao qual ele fala aos Filipenses, uma cidade de Filipe. Ele envia uma carta para eles. Mas Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. E qual é a situação pior que existe? Você estar preso. Poucas situações, né? Eu vou ler e você presta atenção. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que Paulo fala aos Filipenses? Porque eles estavam angustiados. Eles estavam inseguros. Estavam com incertezas. E ele diz assim, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim, não estejais inquietos, não estejais ansiosos, em outra versão, por coisa alguma. Antes, as vossas petições, os vossos desejos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo, quando escreveu isso, ele foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E ele nos fala o quê? Não estejais inquietos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os vossos medos, as vossas angústias. Como? Como que eu faço isso? Através de orações e súplicas. Orando, conversando com Deus. Suplicando, aí vamos um pouquinho mais. Suplicar é chorar. Suplicar é pedir com muita força. Suplicar é realmente se colocar diante de Deus. Mas eu quero te dizer que para que isso aconteça, eu preciso conhecer a Deus. E é isso que muitas vezes acontece. As pessoas pedem, oram e não recebem. Não conseguem. Por quê? Porque não conhecem a Deus. Você precisa conhecê-lo para que ele possa ouvi-lo. Ele sabe que você existe, sim. Mas o pecado lhe afasta de Deus. Isso não foi você. Isso aconteceu lá no Éden, há muito tempo atrás. Ele nos afastou de Deus. E para que eu possa ter acesso novamente a Deus, eu preciso de Jesus.
Por isso que nós insistimos tanto para que as pessoas aceitem Jesus como seu Salvador. Porque a partir dali, ela começa a ter contato novamente com Deus. No final desse vídeo, vai ter o endereço e vai ter o WhatsApp. Se você não tem forças para orar sozinho, coloque o seu nome. Diga, eu tenho esse problema e eu preciso vencer. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos orar. E você vai vencer esse medo. Você vai procurar, perto da sua casa, em qualquer lugar, uma igreja evangélica que pregue a palavra de Deus. E você vai aceitar a Jesus e vai fazer a diferença na sua vida. O medo vai acabar. A síndrome do pânico vai acabar. A incerteza vai acabar. Porque você vai colocar tudo diante de Deus e Ele vai cuidar de vós, a Bíblia fala. Se você colocar nas mãos dele, Ele cuida, Ele guarda. E Ele vai estar com você 24 horas por dia. Você não sabe o que vai acontecer. Não, mas você vai confiar em Deus. A insegurança e a incerteza não vão existir mais. Por quê? Porque você sabe que tudo está nas mãos de Deus. É Ele que decide. É Ele que vai dizer sim ou não. Ele vai controlar a sua vida. E Ele vai ter o melhor desta terra para você. Creia nisso. Deus abençoe a sua vida. E não fique mais ansioso por coisa alguma. Não fique. Leia a palavra. Ore ao Senhor e busque nele, que Ele cuida de você. Deus abençoe, em nome de Jesus.